novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha, o tema de hoje não poderia ser outro. Novo Papa, novos tempos. Aí tem primeiro um ponto de interrogação, depois um ponto de exclamação. Então, representa novos tempos? Primeiro uma pergunta. Depois há uma afirmação de novos tempos e aí uma exclamação. Então vamos ver bem do que se trata o programa de hoje. Novo Papa, novos tempos. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Pois é. O tema de hoje, Novo Papa, Novos Tempos, tem primeiro um ponto de interrogação. Por quê? Porque é uma dúvida e tudo depende das ações deste novo pontífice. Então, primeiro um ponto de interrogação, porque vamos aguardar, vamos verificar quais serão as ações e tudo mais. Então, vamos ver, vamos dar tempo ao tempo, né? Mas, depois, coloquei um ponto de exclamação, porque podemos e precisamos ter uma esperança na época atual. E aí eu vou trazer hoje um dado pouco explorado pela mídia de forma geral, e mesmo a mídia especializada, a mídia católica, não está trazendo esse dado com tanta ênfase. Mas eu vou trazer, é um dado bem interessante. Independente de nossa religião, podemos ter a esperança de uma boa liderança espiritual, pelo menos para uma parte do mundo. Então, dependente da religião que a pessoa tem, podemos ter uma esperança de uma liderança boa, uma liderança justa, correta, que traga muita paz, que traga muita esperança. Mas quero trazer o foco para uma questão muito importante em termos de espiritualidade. É uma questão muito interessante. Só vou fazer um parênteses inicial. Esse Papa é o Leão XIV. E o Leão I abriu uma tradição de colocar Cristo como centro. Então, uma tradição cristológica de colocar sempre a figura de Cristo no centro de todos os discursos, de toda a fala, etc. E isso é uma coisa muito interessante. Então, a tradição dos papas leões, vamos dizer assim, é uma tradição de colocar Cristo no centro. Aqui um parênteses inicial, mas eu vou trabalhar com outra questão ainda. O atual Papa, Robert Prevost, escolheu o nome de Leão XIV. Isto significa que ele dará sequência ao papado de Leão XIII. E aí que tem uma questão muito interessante, que um tempo atrás, inclusive, foi muito divulgada, muito falada. E atualmente não está sendo tão mencionada, mas eu vou mencionar aqui. E o que aconteceu no papado de Leão XIII? Então, ele não seguiu a recomendação do Papa Francisco para o nome e escolheu o nome Leão XIV. Leão XIV vem numa tradição que segue Leão XIII. Mas o que aconteceu com Leão XIII? Você pode entender isso, o que eu vou falar agora você pode entender como símbolo, como sinal, como luta contra o mal, como exorcismo, ou de outra maneira. Faça a sua própria interpretação pelo caminho que você entende ser o correto. Bom, fato é que Leão XIII, ou Leão XIII, como chamamos, estava em uma missão. Estava numa missa, e teve a seguinte visão. Missão também cabe, mas era especificamente numa missa. Ele teve a seguinte visão durante a missa. Ele viu vários demônios e ouviu seus gritos, suas blasfêmias e suas zombarias. Novamente, eu quero que você, meu ouvinte, interprete como quiser. Então, seja como demônios que realmente estavam lá, seja como símbolos do mal ou outra interpretação ainda. Então, vamos trazer
o que aconteceu e você vai interpretar do jeito que você preferir. Voltando à visão, o líder desses demônios, ou Satanás, disse para Deus, nessa visão que ele teve, que poderia destruir a igreja e o mundo se tivesse tempo e poder para tanto. Então, numa atitude desafiadora, posso destruir a igreja e o mundo se eu tiver tempo e poder para tal destruição. E ele também alegou que precisava de 100 anos para destruir o mundo e a igreja. Então, Satanás, o líder dos demônios, né, disse isso para Deus, na visão que ele teve. Então, veja bem, seja que você acredite que é uma realidade, seja que você acredite que é algo simbólico, vamos trabalhar com as várias visões possíveis. Esta visão aconteceu em 1884, portanto, no final do século XIX. Então, bem no final do século XIX, o Papa Leão XIII tem essa visão. Em termos reais ou simbólicos, como você preferir interpretar, o mal ou os demônios destruiriam o mundo no século XX. Eu preciso de 100 anos, eu preciso de um século. Então seria o século XX, estava no final do século XIX, seria no século XX. Pela interpretação simbólica dessa visão, muitas destruições realmente aconteceram no século XX. Vamos lembrar que tivemos 2 guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos 2 explosões de bombas atômicas, uma em Hiroshima, outra em Nagasaki. E tivemos outras destruições ainda, guerras menores, mas muitas destruições. Fato é que o século XX foi muito destrutivo, mas não conseguiu destruir completamente a humanidade. Então, o século XX realmente foi muito destruidor, muito destrutivo, mas a humanidade permanece. Então, ainda interpretando simbolicamente, isso nos traz uma esperança para o século XXI. Então, se for interpretado simbolicamente, não era bem o diabo, mas o mal no mundo, e ele teve uma previsão, uma antevisão desse mal, dessa destruição que iria acontecer no mundo, o século XX já passou. Então podemos ter uma esperança se for interpretado dessa forma simbólica, pois já atravessamos os 100 anos de destruição, que foi do século XX. Ainda em termos simbólicos, um Papa que se denomina Leão XIV e, portanto, seguirá o legado, de Leão XIII, pode representar uma esperança de novos tempos. Porque o século da destruição, o século XX, já passou. Então, vamos pela interpretação simbólica. Era uma visão que o demônio representa o mal, a destruição que aconteceria na Terra e precisaria de um século para isso, e foi o século XX, o século escolhido, o século XX já passou. Então, é uma visão de esperança. Agora, para quem acredita na existência de demônios ou seres das trevas, outros vão chamar de seres das trevas, temos a seguinte interpretação, que o Papa Leão XIII, vamos lembrar que ele foi nascido em 1810 e faleceu em 1903, teve uma visão real de demônios naquele ambiente. E como ele também acreditava nisso, Leão XIII fez uma oração de exorcismo. Então ele fez uma oração de exorcismo, que é de São Miguel Arcanjo, invocando São Miguel Arcanjo, para que os padres usassem na época. Então ele espalhou essa oração para que todos os padres usassem na época essa oração de exorcismo para proteger a humanidade de tempos muito ruins que viriam.
E em 1899 ele consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Papa Leão XIII, né? Então, em 1899, consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus. Então ele fez essa consagração também para que Jesus protegesse a humanidade. Mas os demônios tinham um plano de destruir a igreja e o mundo no século XX. Então esse era o plano deles. Aí você pode dizer assim, mas essa conversa era entre os demônios, especificamente o líder, o Satanás, com Deus. Como é que Deus permite? Não é que Deus permite. Eu diria que é mais o ser humano que concordou. Não concordou com a destruição do mundo assim, desse jeito, né? Mas concordou com uma série de questões espirituais negativas. Deixou que a influência desses seres negativos, ou dessas energias negativas, como outros preferem pensar ou dizer, aceitou. Então não é que Deus aceitou, não, o ser humano que aceitou. E essa conversa é uma conversa evidentemente simbólica nesse sentido. Esse plano não funcionou. E os estudiosos do Apocalipse? Então, vamos lá. Então, estou falando para aqueles que acreditam na existência dos demônios, para aqueles que acreditam na existência de um mundo espiritual, tanto de seres do bem, chamados genericamente como anjos, como seres do mal, chamados genericamente como demônios. Então, essas pessoas estão muito atentas ao Apocalipse. Por quê? Porque o Apocalipse foi uma previsão de João Evangelista. João foi para um exílio na ilha de Patmos e lá ele escreveu o Evangelho, né, segundo João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, mas escreveu também o Apocalipse, que seria, ele fez uma previsão, ele teve uma antevisão das coisas que viriam, assim como o Papa Leão XIII também teve uma antevisão. E, pelos fatos que acontecem na atualidade, vários intérpretes do Apocalipse concordam que o Apocalipse está acontecendo na época atual. Isso eu já conversei com muitos pastores, amigos, né? Muitos padres, inclusive, amigos, seja da Igreja Católica, seja da Igreja Ortodoxa. Aliás, a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa têm muitos pontos em comum, não são todos pontos em comum, mas conversei com vários teólogos e a maior parte concorda que estamos vivendo em tempos apocalípticos. Agora, volto a repetir, o Apocalipse não é um livro tenebroso, que tira a sua esperança, que você acha que o mundo vai acabar. Não é nada disso. É um livro cheio de esperança. Porque fala que Satanás, que estamos mencionando aqui, será acorrentado, quer dizer, perderá o seu poder, e que virá uma nova civilização, chamada no texto de Nova Jerusalém. Não precisa ficar lá em Jerusalém, não. Mas é o termo que eles usaram naquela época. A grande cidade da época era Jerusalém. Então não precisa ser em Jerusalém. Isso é também uma outra questão que, vamos dizer assim, divide os teólogos em opiniões. Não precisa ser em Jerusalém, não. É uma nova civilização que surge, ok? E os estudiosos do Apocalipse, que entendem que esse texto se refere à época atual, e eu entendo que a maior parte dos teólogos religiosos entendem que Apocalipse está se passando na época atual. Por quê? Porque as coincidências entre a fala de João e o que está acontecendo são muito grandes, a ponto de deixarem de ser meras coincidências. O que está previsto está acontecendo. Então, agora, João escrevia por símbolos, então precisamos interpretar muito bem esses símbolos, né? O 666, que no idioma hebraico corresponde também, é o Val,
mas que é W também. Então, www, na minha visão, é www internet. Na minha visão, mas tem outras visões e eu respeito todas. Então, tudo que está lá no texto está acontecendo agora. E tudo de bom também está começando a acontecer, no sentido de Satanás acorrentado, justamente, e de uma nova Jerusalém surgindo como sendo uma nova civilização. Então, notaram que esse livro declara que Satanás, o chefe dos demônios, será acorrentado. Então, olha o cruzamento dessas duas visões, que visão interessante traz. Concorde ou não, pensando diferente ou não, é interessante isso, que Satanás teria agido muito no século XX e que agora ele seria acorrentado. Claro, isso é uma visão. Nem todos os teólogos vão concordar com essa visão, mas essa é uma visão possível. Portanto, aqueles que acreditam na existência de demônios ou de seres das trevas, que é a mesma coisa, né? Entendem que Satanás e os demais demônios serão acorrentados na época atual. E vamos entender esse acorrentado de forma simbólica. Evidentemente, sendo seres espirituais, não dá para acorrentar, né? Então, não tem como acorrentar no sentido literal. Mas acorrentado no sentido de não mais poderem fazer o mal, não mais poderem destruir a humanidade como tentaram no século XX. Vai pegando essas duas antevisões, a do Papa Leão XIII e lá muito mais atrás de João Evangelista no exílio na ilha de Patmos. Desta forma, Leão XIV, depois do século XX, já no século XXI, então vamos pegar aqui a sequência. Aí surge um Papa que foi sugerido pelo Papa anterior, pelo Papa Francisco, um nome. Ele não aceita esse nome. Ele coloca o nome de Leão XIV. Isso significa uma continuidade a Leão XIII. Eu já falei que os leões têm uma característica cristocêntrica. Eu ouvi, inclusive, a primeira homilia de Leão XIV. E foi uma homilia totalmente centrada em Cristo, o que eu acho muito bom. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, se ele se chama Leão XIV, ele está dizendo, eu vou seguir a tradição de Leão XIII. Inclusive, sabedor deste fato que foi muito relevante. Então ele sabe exatamente aonde Leão XIII parou, sabe perfeitamente dessa visão de Leão XIII, e é como se ele chegasse depois de um século e dissesse, bom, essa profecia se cumpriu. Ou seja, não houve a destruição em 100 dias no século XX, e agora estamos numa época melhor. Então isso trazendo uma visão de bastante esperança nos significados simbólicos. Veja bem, um Papa não escolhe um nome porque dá na veneta dele, então ele acha, não, eu vou escolher o nome Joaquim, porque Joaquim é um nome bacana, é bonitinho, né? Não é assim. Quando eles seguem um nome, por exemplo, colocando Leão XIV, ele está seguindo toda a tendência, a tradição dos papas leões. E especialmente o do último Leão XIII. Então tudo isso que eu estou relatando aqui, ele sabe perfeitamente. Então, ele de certa forma, ele surge agora no século XXI, provavelmente para cumprir também toda essa profecia de que a destruição não ocorreu e de que viveremos novos tempos. Que aqueles tempos de ataque, de sofrimento, de destruição,
são passados e que surgirá um novo tempo. Isso é uma mensagem de esperança, porque nós precisamos disso. Em meio a tantos horrores, escândalos, né, de corrupção, vocês estão acompanhando, que coisa vergonhosa, né, no nosso país. Vocês estão acompanhando tudo isso. Então, época tão horrível, com tanto escândalo disso, daquilo, corrupção, destruição, morte, nós precisamos ter alguma esperança. Então, Leão XIV, depois do século XX, já no século XXI, representa o cumprimento e o final desse período de destruição feita pelos demônios. Então você nota que nós precisamos ter uma visão em parte realista, em parte simbólica. Como é que interpreta o Apocalipse sem uma visão simbólica? Não tem como. Satanás será acorrentado. Isso é um símbolo, não são correntes reais. É acorrentado no sentido de não poder mais fazer o mal que fez. Então nós precisamos, em alguns pontos, pegar a visão simbólica, em outros pontos, pegar a visão realista. Então, existem seres do mal? Para algumas pessoas existem, para outras não. Então estou agora falando para aquelas pessoas que acreditam que existam seres do mal. Seres trevosos, seres que a tradição cristã chama de demônios. Entendo que podemos considerar essa história como um símbolo ou como uma batalha real com os demônios. Então, travada principalmente no século XX, em meio de tantas guerras e horrores. Quer dizer, século XX não teve apenas Primeira, Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, teve os campos de concentração, com matança de milhões de pessoas. Tivemos vários genocídios no século XX. Então nós tivemos uma tradição terrível no século XX. E chegamos a ponto de quase destruir a humanidade, sim. Por quê? Com a bomba atômica, o Oppenheimer, que liderou lá o projeto, ele até deu a sugestão: não vamos estourar a bomba atômica numa cidade, vamos estourar num local que não tenha gente, e as pessoas já vão ver tanto poder que vão ficar amedrontadas e vão assinar a rendição. Então, jogaram primeiro em Hiroshima, numa cidade, matando milhares de pessoas. O Japão já iria assinar a rendição. 3 dias depois jogam em Nagasaki. Outra cidade. Para quê? Então, foi uma destruição, foi uma crueldade. O século XX foi muito cruel, sádico, destruidor. Mas a mensagem simbólica ou real nos traz esperança. Bom, será que aquele século de destruição já passou e entramos numa nova época? Se você estiver, inclusive, ouvindo esse programa pelo YouTube, coloque seus comentários. André, o que foi dito hoje, o que é? É bobagem? É realidade? É símbolo? O que você acha? Coloque nos comentários no que você acredita. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.